Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sila Podcast, a sua autoridade dominante no mercado comercial latino-americano. E hoje nós estamos recebendo aqui um dos maiores especialistas em fundos imobiliários do país, Ricardo Figueiredo, sócio do Grupo Primo, analista CNPI, responsável pela cobertura de FI na Finclass e pelas recomendações da Porfel. Ricardo tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, gerenciou carteiras com mais de 1,2 bilhões em ativos, sendo 450 milhões em imóveis comerciais, 750 milhões em fundos imobiliários. Gente, o currículo desse homem é grande. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço o convite, agradeço aí os exagerados elogios na introdução. É uma satisfação falar de fundo imobiliário para a audiência super qualificada da Sila. Imagina, então já vamos começar aqui sem mais delongas. Como essa diversidade de experiências moldou a sua visão para o mercado de FIIs? Boa pergunta, né? Porque eu brinco que quando você olha a minha carteira de trabalho, ela é bem simplesinha, né? Porque comecei ali logo jovenzinho, primeiro emprego, fui dar aula de informática, faculdade, primeiro estágio que tinha, entrei num fundo de pensão na área de investimentos e saí de lá quase 20 anos depois. Nossa. Né? Então foi esse carimbo e aí vim para o outro lado, o lado do sell side, né? Recomendar para pessoa física. Então eu tive uma trajetória longa aí de 2003 até 2021 no fundo de pensão, sempre ali na área de investimento, fazendo diversas coisas. Mas uma parte relevante desse período, e a parte final aí, inclusive, foi na gestão da carteira imobiliária dessa fundação, né, a Vivest, antiga Fundação CESP ou FUNCESP. Bastante experiência aí fazendo gestão de carteira de shopping center, escritório, tinha condomínio logístico, participando de negociações de venda de ativos, porque a gente tinha mandato para vender ativo lá. Tem ativo que está dentro de fundo imobiliário que eu vendi para o fundo imobiliário, né? E você recomenda ele hoje? Recomendo. E aí depois a gente montou carteira de fundo imobiliário lá. A Fundação CESP, inclusive, Vivest, foi pioneira em montar uma carteira de FIIs, né, listados em bolsa. E dado momento decidi aceitar o desafio de vir para o lado da pessoa física, né, trazer esse know-how de seleção de ativo imobiliário que o institucional tem, como é que o institucional olha para esse tipo de investimento e tentar casar com os interesses da pessoa física também na hora de colocar o ativo imobiliário na carteira dela. E é muito interessante esse tipo de relacionamento, porque quando você lida com um investidor institucional, você tem uma linguagem, você tem uma dinâmica para poder executar as coisas. Quando você é gestor, né, você aprova um investimento em comitê e executa se pronto e acabou. Quando você vem para recomendar, eu falo para a turma, eu estou recomendando, eu estou sugerindo que fazer é com vocês, né? Democracia, você segue se você quiser ou não. Mas eu me limito simplesmente a recomendar. E aí você tem que modular a linguagem, né? Tentar fazer com que... Porque tem gente que é muito aplicada, conhece os termos técnicos. Sim. Tem gente que está começando, então você tem que tentar modular essa linguagem para chegar a todos. Mas eu acho que é uma experiência extremamente rica, né? Porque eu pude trazer essa visão institucional, modular a linguagem para poder entregar para a pessoa física. Aproveitando essa sua colocação, qual que foi a maior evolução que você viu no comportamento dos investidores de fundos imobiliários nos últimos anos? Em relação ao número, a gente já, saiu de 1 milhão e pouco, estamos quase atingindo 3 milhões, ou seja, está tendo uma disseminação maior, né, sobre o veículo, fundos imobiliários, mas assim, em termos de comportamento, qual foi a evolução que você... Nossa, essa pergunta é excelente, porque eu me lembro que quando a gente começou a montar a carteira de fundo imobiliário lá no fundo de pensão, esse mercado era de 600, 700 mil CPFs, né, e hoje a gente batendo aí a porta dos 3 milhões, então muita gente chegou... E o que eu entendo é que este processo contínuo de aprendizagem que essa turma tem no mercado de fundos imobiliários está levando a investidores que leem mais o relatório gerencial, né, interpretam melhor aquilo que está lá, principalmente quando o gestor se dá o trabalho de colocar numa linguagem acessível ao investidor pessoa física, porque tem esse outro lado também. Se você entrega um relatório gerencial extremamente técnico, codificado, você fez o papel, mas não fez bem feito. Né? Então eu vejo que as pessoas estão mais interessadas, cobram muito os gestores, o investidor de fundo imobiliário é muito vocal. Né? Então eles cada vez mais cobram os gestores, né? Às vezes, né, num tom um tanto quanto exagerado na maneira de o fazer, mas que bom que o fazem.
Porque ao fazer, é mais fácil você corrigir, né, o tom do que você falar, vamos lá, participa da assembleia. Ano passado a gente teve eventos de fundos que precisavam de quórum qualificado, 25% dos cotistas, fundos grandes, né? A gente está falando de bi de patrimônio. E você fica pensando, será que vai conseguir? E conseguir o quórum. Por quê? Porque o cotista está mais atuante. Né? O cotista não é aquele cotista passivo que você tinha no passado. Eu recebi meu rendimento e estou feliz, pronto, acabou. Não, a turma está cada vez mais atuante e isso é muito legal. Isso parte do trabalho que você faz, alguns influencers, né? A própria Sila aqui, a gente tem o nosso propósito, né, de transparência no mercado, de ajudar a evolução. Isso é parte da evolução, né? Parabéns pelo seu trabalho. Agora, entrando aqui num cenário que a gente está atual um pouco desafiador, né? Tivemos pressão nos preços, juro elevado, mas ao mesmo tempo alguns novos fundos surgindo, né? Como é que você avalia o momento atual dos fundos imobiliários? Ele permanece desafiador, mas eu diria que o pior já passou. Né? Quando você olha para frente, o pior já ficou para trás. Né? Por que eu acredito que o pior já ficou para trás? Quando você olha assim, o que machuca demais a indústria de fundos imobiliários é juro elevado. Tá. Né? Então, quando você olha primeiro para o juro de curtíssimo prazo ali, que é taxa Selic, acho que todo mundo vai concordar que se não chegamos no final, a gente talvez tenha mais uma alta, né, granular aí de 0,25 e batemos nos finalmente. Né? Ou seja, entre 14,75 e 15, que também não vai mudar de grande maneira aí, nenhum valuation de nenhum fundo imobiliário. Quando você olha para o juro longo, e aí eu estou falando da curva futuro DI ou das taxas dos títulos públicos federais indexados à inflação, a gente já viveu o patamar um pouquinho mais estressado ali, janeiro mais ou menos, dezembro, janeiro, mas a gente também está num patamar com juros reais, que vamos lá, eles são absolutamente insustentáveis no longo prazo. Sim. Então quando você olha para adiante, me parece uma simetria favorável muito clara. Né? Pode ser que a gente tenha mais estresse no juro? Pode. Mas o espaço para ele subir é muito menor do que o espaço que ele tem para cair. Né? Ainda que a gente tenha todos os desafios macroeconômicos e políticos postos à mesa, né? E olhando para o histórico de Brasil, que é aquele aluno que não estuda o ano inteiro, mas no final ele se esforça ali, né? Quando chega ali, falou, não, agora eu preciso, né, tirar aquela média, né? E o professor também é bem leniente, né? Acho que com aquela vontade de falar, eu não quero olhar esse cara no próximo semestre, dá um jeitinho, né? Então o aluno faz um esforço a mais, o professor leniente faz vista grossa no negócio e fala, pronto, vai embora, né? Pensando que o Brasil é esse cara, me parece que a gente tem uma simetria favorável para adiante. E quando eu olho para isso, olhando, eu falei o que até agora? Só de ambiente macro, né? Sim. Só de ambiente macro. Taxa de juros, desafio fiscal está posto à mesa, mas não é só nosso. Os Estados Unidos tem um desafio fiscal que é muito pior do que o nosso. Tudo bem que ele tem crédito no mercado muito melhor do que o nosso. Exato. Mas ele também, desafios fiscais por desafios fiscais, o mundo está vivendo isso, especialmente depois de pandemia, que todo mundo se endividou um pouco mais, né? Pensando nas nações, enfim. Agora, quando eu olho para o nosso mercado imobiliário, ele está num momento muito melhor do que quando pegamos cenários de juros estressados no passado, como o mercado estava. Então, quando eu olho para o último ciclo, quando a taxa de Selic bateu lá os 14,25 ali no momento Dilma 2, né? Quando você olhar para o mercado imobiliário, ele estava pior do que está hoje. Quando você fala estava pior, você diz nos fundamentos imobiliários, vacância, preço, demanda. Era tudo pior. Era tudo pior do que você tem hoje. Tanto é que quando você olha para os fundos imobiliários hoje, o que é que você tem? Você tem um potencial de ganho implícito nos descontos com que as cotas estão negociando. Então, tudo dando certo, essas cotas têm que se valorizar e eu vou ganhar. Né? Enquanto isso, eu carrego uma renda muito boa, um patamar de renda muito bom. Então, fechamento de abril, a gente está gravando ainda não acabou maio, né? Fechamento de abril, quando eu olho para o dividend yield médio do IFIX, a gente tem um prêmio para o título público federal indexado à inflação referência, com prazo médio similar, na ordem aí de 500 pontos base, ou 5%.
Mas isso é muito acima da média histórica, assim, é mais que o dobro da média histórica. Tá? Então, me parece que eu tenho um carrego de renda interessante e eu estou falando de uma patamar de taxa de juros da NTN-B, do Tesouro IPCA, em níveis elevadíssimos. Sim. Quer dizer, se ela por si só já caísse um pouquinho, isso já aumentaria ainda mais esse prêmio que permitiria, num cenário de convergência dos preços para a média histórica, valorização natural das cotas, sem nenhuma melhora nos fundamentos imobiliários da carteira dos FIIs, sem enxugar vacância, sem recuperar preço de locação, nada disso. Simplesmente por ajuste dessas variáveis macroeconômicas, né? Pensando fundamentalmente em juro. Então me parece que a gente tem um cenário de assimetria muito favorável, né? E esse cenário de assimetria muito favorável aparece quando o juro está elevado, e aí todo mundo fica seduzido pelo CDI ali nos 2 dígitos, pagando mais do que 1% ao mês, o famoso 1% ao mês, né? Então, pessoal, com risco mais baixo, lógico, você está falando ali de Tesouro Selic, né? É o cara que emite moeda, né? Então, o pessoal fica seduzido ali, mas se você para na frieza dos números e olha para os FIIs, você fala, pô, eu estou carregando uma renda aqui numa carteira muito bem diversificada. Porque quando você olha para o IFIX, você pegou o bololô do mercado. Sim, tem coisa excelente, tem coisa ali que é de gosto duvidoso. Então, eu estou carregando uma renda muito boa, isenta. Então, quando você for comparar também, tem que fazer essa diferenciação, né? E um potencial de valorização também maravilhoso. Que tá claro, né? Tá na cara. Claro, exato. Porque aí algumas pessoas até me perguntaram recentemente, mas Ricardo, a gente bateu a máxima histórica do IFIX. Que potencial de valorização é esse? O IFIX, você bateu a máxima histórica nominal, tá? Se você fosse fazer cálculo real, você precisaria de algo entre 15% e 20% de valorização do IFIX no atual patamar que ele está, para você efetivamente renovar a máxima histórica em termos reais. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a pessoa olha lá e fala, bati a máxima histórica, nominal. Né? A gente tem um negocinho chamado inflação, né? Que vem ao longo do tempo comendo nosso poder de compra. Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de análise. Falando em indicadores macroeconômicos, né? Selic, inflação, PIB, o que mais afeta, o que todo mundo compara é os juros, certo? Então os juros oscilou, fundo imobiliário, fundo de papel, começa a ter lá os seus questionamentos, né? Por que isso? Por exemplo, eu olhando do lado do tijolo, né? A Sila, a gente monitora mais tijolo. Se os contratos estão lá vigentes, os inquilinos estão pagando, as métricas imobiliárias, taxa de vacância caindo todo trimestre. Para mim, não tem racional investimento de longo prazo, que eu acho que é o fundamento principal, né? Como é que você explica do lado financeiro essa questão dos juros, essa coisa toda que acontece, essa euforia? O meu berço é o tijoleiro também, né? Porque a fundação tinha carteira de tijolos, então você tinha lá o shopping center. É a mesma coisa, né? A gente olhava lá, a Selic subiu. A gente olhava, vinha os reports dos shopping centers, a venda tá rolando, a inadimplência tá naquela de sempre e segue o jogo, né? Mas como é que você precifica o ativo imobiliário? Grosso modo, a maior parte aí dos laudos que vem, eles precificam pelo famoso fluxo de caixa descontado. E no fluxo de caixa descontado, o próprio nome diz, eu tenho que descontar para uma determinada taxa, né? Então, quando o cenário de juros estressa, este estresse ele é refletido nessa taxa, não na mesma magnitude. Sim, mas não na mesma. Mas quando você pega um determinado fluxo de caixa que você projetou para 10 anos e você estressa essa taxa 0,25 ou meio em cada ano deste fluxo, né? Você já tem um estrago gigantesco no valor presente. Tá vendo? Estrago essa dúvida gigantesco. Geral. Excelente. Você tem um estrago gigantesco no valor presente. Então, o ponto é a maneira que você precifica, né? Porque se você precificasse por custo de reposição, e falasse, a cota vai representar o custo de reposição do ativo que está lá dentro. A cota patrimonial estava subindo e o mercado teria que reagir a essa cota patrimonial teoricamente, né? Porque os custos para você desenvolver imóveis vão subindo ano após ano. Né? Com certeza. Terreno cada vez mais caro, material de construção nem se fala, mão de obra também pressionada, enfim. Né? Mas não é, a gente usa o fluxo de caixa descontado. Isso falando só da cota patrimonial. A cota da tela, ela reflete o quê? A predisposição do investidor a tomar aquele risco ou não. E a gente fala de um mercado que 3/4
das cotas estão nas mãos de pessoas físicas. E vamos lá, em 2018, mais ou menos, 2019, a gente estava falando o quê? De 800, 900, 1 milhão de... Não tinha 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Sim. Hoje a gente tem aí quase 3 milhões. Então, a experiência em fundo imobiliário de 2/3 dos cotistas dos FIIs se limita aos últimos 3 anos, 4 anos, né? Com pandemia no meio do caminho. Não dá para você exigir a acurácia técnica imobiliária deste player precificando uma carteira de imóveis. Ele simplesmente olha, o que está pagando mais? Ah, agora é o CDI. Então ele molda a carteira de ativos dele de acordo com o sabor do que está pagando mais. Se a renda fixa está pagando bem, é lá que ele se esconde. Eu brinco que é o tamanho da moita. Se a moita do CDI está alta, ele corre para lá. A moita do CDI encolheu, opa, estão me vendo aqui. Ele corre para outro lugar. Aí ele vai para os ativos de risco, né? E aí você vê isso na tela no home broker, né? A turma sofrendo mais, olhando para o tijolo. O fundo de papel tem uma dinâmica que, às vezes, ela dá uma enganadinha, né? Final do ano passado ela deu uma enganadinha. Porque o fundo de papel, ele tenta ser o goleiro nesse cenário, né? Ele tenta defender ali. Por quê? Porque o fundo de papel ele tem um monte de dívida lá dentro. A dívida está contratada, né? Você tem um CRI lá IPCA mais 7, a IPCA mais 7 e acabou. Qual é o teu risco? Meu risco é o crédito, é o devedor aguentar e pagar, é isso. Sim. Então o devedor aguentando e pagando, ele vai cumprir o fluxo e segue o jogo, né? Mas por que a cota do fundo de papel então cai se o juro subiu? Por isso, porque o investidor ele olha e fala, eu prefiro o Tesouro Selic me pagando lá nessa Selic aí que está em 14 e alto, do que correr risco aqui de devedor de CRI que está dentro de fundo imobiliário, né? E ele prefere a preferência. No mercado, mais uma vez, 3/4 das cotas estão com as pessoas físicas, 2/3 do giro de secundário é pessoa física. Falta o institucional ali, né, com a acurácia técnica, para olhar essas assimetrias e falar, opa, tá barato, deixa eu entrar aqui. E aí tentar normalizar essa precificação. Falta, não tem. Gringo, então, nem se fala. Sim. Gringo, a participação é diminuta, né? Então, acho que a gente carece dessa maior pulverização, assim, de perfis de investidores no mercado. Aí você vê essas discrepâncias. Quando o juro sobe, o investidor corre para a renda fixa e você olha, né? Parece cenário de terra arrasada, porque não tem ali a turma do institucional que normalmente deveria aparecer para dar uma normalizada no mercado. Falando em institucional, tem uma pergunta que me surge aqui. Eu não lembro ao certo quando foi aprovada a lei que os fundos de pensão, que são institucionais parrudos, deveriam sair de todos os investimentos diretos, né? Foi 18. 18. Então, eram 12 anos, até 2030. Né? Exato. Essa lei já foi revista? Você tem conhecimento dela? Olha, a última vez que eu vi, estava assim, se não foi aprovado, estava para ser esquece esse assunto. Para revogar e continuar investimento direto. Nada. Você não vai ter que vender nada do que você tem, fica tranquilo, segue o jogo. Porque se isso acontece, eles vêm em peso para fundo imobiliário. Sim, ele é assim, mais ou menos, né? Por quê? Vamos lá. Fundo de pensão é um bicho que você tem que tomar cuidado, porque a turma fala, é tudo a mesma coisa. Eu falo, é o seguinte, laranja é fruta, abacate é fruta e morreu a semelhança. Acabou. Morreu a semelhança. Né? Porque você pega, onde estão as grandes carteiras imobiliárias? São nas mãos das grandes fundações. Sim. E aí você está falando de carteira robusta mesmo. O mercado secundário, o mercado de FII não aguenta ainda. Não aguenta, né? Não aguenta. Eu estava montando carteira para fundação lá em 2018, 2019. Para você colocar... A gente conseguiu chegar num patrimônio de 700 milhões porque a gente pegou uma janela excelente de emissões. Então, na emissão, você consegue colocar uma boleta de 10, 20, 30 milhões. Na emissão aguenta. No mercado secundário... Esquece. É um mês. Naquele cenário de 2018 era um mês. Hoje você consegue até, dependendo do fundo, você resolve uma semana. Sim. Mas naquele cenário era um mês para você conseguir montar uma posição de 10 milhões. Aí você vai para esse fundo de pensão gigantesco, 10 milhões, ele fala, o quê? Meu trader aqui, um mês para montar uma posição para eu alocar 10 milhões? Esquece, não vou perder tempo. Não compensa. Né? E as fundações menores, que aí a liquidez do mercado funciona para ela... A carteira imobiliária dela, ela praticamente não tem imóvel físico. Não tinha o que vender para poder se... Ela não tem. Sim. Ela é pequenininha. Né? Então tinha essa dicotomia.
né? Pô, o cara é grandão, mas o mercado é pequenininho, não serve para ele. Então ele vai vender, por isso que as fundações bateram um pé, né? Fala, não quero vender, minha carteira é boa. E não tem onde alocar. Eu não vou alocar no imobiliário. Não Se eu vai. fizer isso, eu vou colocar em NTNB. E aí? Entendeu? Então foi mais ou menos esse cenário que aconteceu. E no final das contas, agora, eles conseguiram a manutenção aí dos portfólios. Lá na Vivest, especificamente, a gente já tinha um mandato de desinvestimento, mas era nosso. Independente de legislação, qualquer coisa, era nosso querer sair do imóvel físico e ir para algo mais líquido. E os fundos imobiliários nos pareceram, naquele momento, veículos interessantes para tal. Entendi. Excelente. Agora eu queria ouvir a sua leitura. Eu quero dividir aqui por setores, né? Porque a gente fala de fundos imobiliários, fica muito amplo, né? Então, dentro da nossa audiência aqui, que está acostumada com a Sila, com as nossas... A gente cobre aqui 4 grandes setores, né? Então, eu queria ir um por um com você. Então, logístico, ainda vale a pena? Segue com oportunidade? Ótima pergunta. Seguramente segue com muitas oportunidades, né? Porque... Quando você olha para algumas métricas, né, do setor, você fala, pô, vacância na mínima histórica, os valores de aluguel crescendo, né? Trimestre após trimestre. Aquele mantra do R$20 por metro quadrado ficou no passado. Ficou, graças a Deus. Ficou no passado, né? A barreira psicológica. Graças a Deus. Só que o nosso mercado logístico, ele é pequeno, o que tem de excelente é extremamente concentrado. E apesar da gente, obviamente, ter o grande centro de consumo, pensando assim em São Paulo, né? Enfim, você tem cidades pujantes, né? Que querem também entrega rápida dos seus produtos, os clientes querem. A ansiedade é generalizada. Em outras geografias do país também, né? E falta ativo de qualidade, porque a demanda que existe hoje não é a demanda logística de 5, 10 anos atrás. É uma demanda de ativo de alta qualidade. Né? Então a gente desenvolveu, só que a gente ainda tem um parque, né, que é um parque pequeno, um parque concentrado, né? Então acho que tem muito espaço para a gente ainda desenvolver logística no país. Se você fizer uma pesquisa de satisfação com o tempo de entrega das suas encomendas saindo de São Paulo capital, né, e Grande São Paulo, eu tenho certeza que você vai coletar respostas do tipo, pode melhorar bastante, né? Pode ser mais rápido. E isso depende também do desenvolvimento logístico. Então, acho que tem espaço, sim. A gente só precisa passar por um período em que a gente tenha desenvolvimento de produtos e dinheiro circulando para fundo imobiliário poder emitir e comprar esses ativos para começar a explorar outras geografias, né? Se fala muito do raio 30 de São Paulo, enfim. Pô, é extremamente importante você estar nesse tipo de ativo, mas eu falo, pô, tem vida além disso. Com certeza. Né? Tem ativos maravilhosos fora desses eixos, e eu tenho certeza que os grandes players querem ativos nessas outras regiões, vão precisar de ativo novo. Então tem muita coisa para crescer ainda. E mesmo com todas essas métricas maravilhosas, né, aqui no dia de gravação, taxa de vacância em torno de 8%, valor médio 22, 23%, ainda tem um desconto, né, do valor patrimonial. Mesmo assim, ainda está descontado. Os fundos ainda estão descontados. Quando você olha hoje, né, eu gosto muito de olhar a métrica, né, a renda do setor, o dividend yield médio do setor, vis-à-vis a taxa do título público referência. Então, hoje, quando eu pego isso vis-à-vis a média histórica, está praticamente em cima da média histórica, tem ali um farelinho acima da média histórica. Então, vamos dizer que está empatado com a média histórica. Então está bem precificado, Ricardo? Não está. Não está bem precificado porque a média histórica não é feita em cima de uma taxa de uma NTNB de 7,5. Sim. Então, quando você reduz essa taxa para a média histórica, esse teu spread já aumentou. Segundo, é que a média histórica ela foi obtida através de um portfólio imobiliário de qualidade inferior. E aqui eu estou na frente do especialista. Se a qualidade é inferior, eu exijo um yield mais elevado. Com certeza. Né? Então eu estou comparando hoje uma qualidade superior que está me entregando um spread idêntico à qualidade inferior de antes. Eu deveria ter uma exigência de spread menor hoje, tolerar uma renda menor hoje. Né? Então eu tenho 2 componentes que me mostram que esse spread ele tem condição de ser fechado, e esse fechamento não vem por, vai cair o aluguel. Não vai cair o aluguel. Não. Tem espaço para subir ainda com mais. Com certeza. É valorização da cota. Está pressionado. Valorização da cota. Escritório, setor vilão pós-pandemia ou ainda tem espaço? Olha, quem segurou escritório até agora
Aí não pode vender agora de maneira nenhuma, né? Você vai ligar o algoritmo da pobreza. Né? Na hora que o negócio tá no chão, aí você fala, agora eu vendo. Né? Então, agora que você está vendo a luz no fim do túnel, poxa, os números de 2024, né, os últimos semestres foram excelentes para o mercado de escritório. E assim, com todo respeito às outras geografias do país, mercado de escritório a gente está falando de São Paulo. São Paulo, exato. É o que temos. Exato. É o que temos. A gente espera que isso se desenvolva melhor mais para frente, mas é o que temos. Então, quando você olha a vacância, queda por vários trimestres consecutivos, 6 trimestres, se não me falha a memória, de queda consecutiva. Sim. Né? O preço vem se recuperando. Em algumas regiões, você tem ali aquela vacância que é quase uma reserva técnica. Perfeito. Porque, e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu falo para as pessoas, cuidado, porque a vacância ela é uma média. E a média é o seguinte, cabeça no forno, pé no freezer. Né? Na média vai estar. A sua temperatura corporal tá ótima e você tá morto. Né? E você tá morto. Então não adianta, né? Excelente. Quando você pega, por exemplo, a Shukri Zaidan. Shukri Zaidan, ela saiu de 21, olhando para ativo de altíssima qualidade, ela saiu lá de 21, de uma vacância de 33%, 34% para atuais 17%, se não me engano. Ou seja, grosso modo, cortamos na metade a vacância da Shukri Zaidan. Que é a maior região de escritórios do país e de São Paulo, quase 1 milhão de metros quadrados. Que vamos lá, né? No momento do oba-oba, a turma se empolgou, desenvolveu coisa demais lá, né? Aquele banquete farto, não conseguiu digerir na velocidade que gostaria. Veio digerindo devagar. Pronto, chegamos numa vacância aí ao redor de 17%, que é uma vacância muito próxima do equilíbrio ali desejado, os famosos 15%. Mas quando você olha para o perfil do ocupante de Shukri Zaidan, isso foi um estudo que eu fiz, inclusive usando os dados de Sila, né? Você olha lá que, na média, os ocupantes, né, os grandes ocupantes ali, eles querem algo como 5 mil, 6 mil metros quadrados. Perfeito. Né? Aí você abre a vacância de Shukri Zaidan, do que tem lá hoje, você fala, o que tem com 5 mil metros quadrados aqui para mim? O número de disponibilidade já se reduz drasticamente. Muito. E a empresa, ela não vai tomar 5 mil metros quadrados, cada laje tenha 1.000. Sim. Né? 5 andares você quer. Eu tenho o segundo, eu tenho o sétimo, eu tenho o 13º, 18º. Ela não quer isso. Ela quer andares contínuos. Quando você reduz para, eu quero 5 mil andares contínuos, sobraram 4, 5 nomes. Exato. Se muito. Talvez uns 3 nomes em Shukri Zaidan, que é a maior região de escritórios de São Paulo. Então, a análise ela tem que descer para esse tipo de dado. De né? detalhe. E aí você olha e você fala, opa, o proprietário dessa área, ele não está tão mais pressionado assim. Porque o ocupante que quiser, ele não tem mais um cardápio tão vasto de opções. E isso reflete no aluguel. Isso começa a subir a locação. É que você já percebeu alguns proprietários de Shukri Zaidan um tanto quanto mais tranquilos, mesmo diante de vacância. Você pega, por exemplo, a torre do Rocha Verá, que pertence a um fundo imobiliário que perdeu a Dow. Sim. Você perdeu o locatário que culpava tudo. Desespero. E o gestor, né? Ou numa frieza que, para quem não conhece os dados ali na ponta, fala, é maluco, nessa frieza toda, Sim. né? E ocupou, né, antes do final do contrato. Do vencer o contrato. Com preço em linha com a região. Né? Sem ter que falar, não, aluga aí pela metade do que vale e segue o jogo. Não. Sem desespero. Então, acho que a gente tem colhido notícias positivas para escritório. Não é passeio no bosque, não é toda a região. Você tem lá a Chácara Santo Antônio sofrendo, Pinheiro sofrendo, mas você tem novos corredores florescendo, Rebouças. Né? O mercado de Pinheiros vai muito bem. Né? Então, o cenário atual, para mim, é melhor. O que vem pela frente tende a continuar com essa melhora, porque você não tem pressão de entrega. Sim. Né? Você não tem pressão de entrega. Então, a gente espera que... Tem alguma coisa que ficou mais parada, porque a turma estava... governo novo, esse trabalho híbrido, e agora o que a gente vai fazer? Que área eu vou precisar? Eu acho que essas coisas já foram apaziguadas em 23, 24, sim. E agora a gente vai... É porque essas decisões de mudança de escritório também, a turma acha que é assim, não, eu decidi mudar de escritório em 3 meses. Não, às vezes você toma uma decisão de mudar de escritório e entre a decisão que você tomou e a materialização da mudança, 2 anos. Pesquisando que região eu vou, aí tem obra, 2 anos. Então, eu vejo que a gente tem espaço para melhoras ainda no mercado de escritório.
Shopping, recuperação consolidada ou ainda há risco no consumo? Porque não é só o risco do consumo, mas o shopping também enfrenta um outro grande concorrente que é o e-commerce, né? Então, como é que está a tua visão de shoppings? Vamos lá, acho que assim, a gente tem duas coisas diferentes aí, né? Primeiro você fala assim, a recuperação pensando em pandemia, né? Consolidada, né? Ah, o cara que tá mal, você pode olhar, pode pesquisar. Ele estava mal antes da pandemia. Exato. O cara que tá mal ainda hoje, ele estava mal antes da pandemia. Não foi a pandemia então, que foi deixou a pandemia que... A pandemia machucou mais esse cara Sim. melhorou um pouquinho, mas ele continua mal. No geral, o setor se recuperou super bem, se recuperou super rápido, como eu, inclusive, agora esperava. Porque, diferentemente do escritório, o shopping, a pessoa foi proibida de ir para o shopping. Sim. É diferente de você... Né, falar para uma pessoa, olha, você pode trabalhar de casa. Fala, que delícia. Né? Agora, pro shopping, você fala, você não pode ir pro shopping. Pô, minha diversão. Isso é São Paulo, meu. São Paulo. Minha diversão. Não posso, como assim eu não posso ir pro shopping, né? Então, o cenário melhorou bastante. O shopping, ele naturalmente vem, se você olhar os dados, vem pegando mais market share do varejo como um todo. Ele é um player mais forte. Sim. Mesmo. Ele é um player mais forte. Então, ele tende a se segurar melhor nesses cenários mais duros, inclusive. É muito mais resiliente aqui no Brasil do que em outros lugares, né, por situações específicas nossas. Estão construídos dentro das grandes cidades. É reduto de segurança para a pessoa, enfim. Né? E a questão do consumo, poxa... O que você olha nas métricas dos shopping centers, né? Seja das empresas listadas, seja dos FIIs. Venda por metro quadrado crescendo. Quando você olha acima da inflação, no mínimo inflação, acima da inflação. O aluguel por metro quadrado, então, normalmente crescendo acima da venda. 24 teve uma janelinha ali que foi um pouquinho menor, porque você teve ali muito IGP, principalmente o começo do ano, você pegava os contratos de começo do ano, você olhava a correção do IGP, o IGP era negativo. Opa, então não tinha correção do aluguel. Sim. Aí a venda crescia, o aluguel não, então a venda... Eu olhei e falei, que bom, né? Porque o lojista precisa ter respiro de vez em quando, né? Você não pode 10 anos seguindo fazer o aluguel crescer mais do que a venda. Você estrangula o lojista, né? Então, shopping vai muito bem. Eu acho que dos 3 segmentos que você citou, o meu preferido é shopping center. E tem espaço sim para crescer? Tem, com certeza, porque o modelo de shopping center cai muito bem no Brasil, porque shopping center nem deveria se chamar shopping center no Brasil, deveria se chamar life center. Exato. A única coisa que você não faz no shopping center no Brasil, você não nasce e não morre, porque não colocaram uma maternidade nem um cemitério dentro do shopping center. Exato, mas tem uns hospitais ali, tem já uns hospitais ali, né? Você pegar ali o... Vai, né? Vai. Daqui a pouco vai nascer no shopping center. Exato. Não fizeram cemitério ainda dentro de shopping center. Você não nasce e não morre. O resto você resolve a vida lá. Você estuda, tem faculdade, faz exame, tem laboratório, enfim. Você faz tudo dentro de shopping. E agora eu vou falar num segmento queridinho aqui. Recentemente passaram aqui no nosso podcast. Greystar, Bril e Fictor com um novo FII focado em ativos residenciais para renda, os famosos multifamily. Olha, esse é um segmento que quando você olha lá fora para a experiência internacional, é o maior segmento. Exato. É o maior segmento, é onde tem mais ativo, é onde tem mais demanda, né? E me parece muito natural, né? Porque o que é comum a todo ser humano? Precisamos morar. Né? Falamos disso no podcast com eles. Eu não preciso necessariamente ir para um shopping center, né? Enfim, mas morar eu preciso. Né? Então isso é comum a todos os seres humanos. Tem alguns desafios, você falou com os especialistas, eu vou dar minha opinião de não especialista no segmento, né? Mas acho que o Brasil ele impõe alguns desafios à classe, porque você tem algumas características que para esse negócio, assim, são quase que condição sine qua non para ele dar certo. Né? Você tem que ter controle do empreendimento, senão vira uma guerra de preço, você tem que ter controle do empreendimento. Isso é fundamental, na verdade. E aí, querendo ou não, você tem que comprar esse ativo, então, ali no nascimento dele. Porque depois virou uma pulverização maluca que você tem uma chance muito pequena de efetivamente conseguir tudo ali para você. Né? E hoje, quando você olha para essa conta da renda, né, vis-à-vis o comparativo com a renda fixa, é o segmento onde você tá mais distante. Né? Quando você não tem os artifícios temporários de renda mínima garantida, né, que normalmente dão uma ajuda ali no nascimento do produto, né, quando você fala assim, não é na bola, é a renda da carteira de imóvel que está gerando ali. Né? Ainda que seja alavancado, você encontra níveis de rendimento, né, olha para a cota patrimonial, renda em cima da cota patrimonial, inferiores do que você encontra na média dos outros segmentos. Né?
porque você tem uma concorrência um tanto quanto predatória do investidor pessoa física, que é dono também de unidades residenciais. Sim. E ele aluga, e você olha para o yield e você fala, não faz o menor sentido ele estar aceitando esse tipo de renda nesse imóvel, se ele podia estar no fundo imobiliário ganhando o dobro, isento de imposto de renda. Mas o patrimonialista fala, não, apartamento é meu, essa renda aqui tá de bom tamanho, ele desce o aluguel, ele não desce o valor do imóvel. Você não consegue negociar para baixo o valor do imóvel do cara. Mas no aluguel ele é mais leniente. E aí você fica com esse cara brigando. É difícil. O shopping center não tem esse concorrente, né? Que empurra o valor da loja lá para o chão. O condomínio logístico não tem. O multifamily tem. Ainda que os imóveis tenham características diferentes, mas aí você vai fechando o teu nicho de eventuais ocupantes, né? Locatários para esse imóvel. Você não tem uma piscina assim tão larga, tão vasta. E aí eu encontro problemas, seja por essa questão dessa piscina de locatários mais fechada, seja por essa dificuldade de você efetivamente adquirir controle de imóveis, porque você precisa disso, de ver esse segmento crescer com muita força. Será um crescimento um pouco mais lento na minha leitura. Né? Até por conta de cenário também, né? Você precisa de um cenário de taxa de juros mais baixa para você ter grandes desenvolvimentos para esses fundos poderem captar em grandes volumes e comprarem e se tornarem robustos. Então, eu espero sim ver crescimento do multifamily. Precisamos, porque se é o maior lá fora e todos precisamos morar aqui também, faz sentido que seja o maior segmento aqui, não tem como não ser. E aqui a gente tem um déficit habitacional tremendo. Só que esse pace desse crescimento, eu entendo que ele não será no ritmo que eu, pelo menos, gostaria. Ele será menor. Né? Espero que eu esteja errado. Você falou aqui de retorno, né? Eu queria entrar aqui nos indicadores de retorno dos FIIs. Então, a gente está, assim, num momento atrativo de retorno. A gente falou que está negociando abaixo do patrimonial, etc. Mas e retorno? Como é que estão os retornos dos FIIs hoje? Pô, muito boa pergunta, né? Porque a gente tem que separar o retorno por dois vértices. Primeiro é o retorno renda, o outro é o retorno total, que é o que eu gosto. Você tem que olhar retorno total. Você prefere o total? Eu tenho que olhar o retorno total, porque no final do dia é quanto eu estou ganhando de fato. O retorno de renda, o quão mais atrativo for, ele me permite aguentar mais desaforo. Esperando que o complemento do ganho de capital venha e me gere um retorno total satisfatório, né? Pô, se eu vou carregar uma renda mirrada esperando que todo o meu retorno total venha do ganho de capital, que acontecerá um dia quando não sei, né? Como diz um ex-gestor meu, pô, o retorno ficou no além. Né? Então, esse retorno, quando você fala, é a venda de um ativo? Pode ser a venda de um ativo, pode ser a valorização da cota do secundário. É um mercado efetivamente precificar pelo valor justo daquele ativo. Que é difícil. Muito. Né? Então, o que eu entendo hoje é que as carteiras estão gerando retorno de renda muito interessantes. Então, o carrego está me permitindo aguentar mais desaforo, ser mais tolerante. Né? Por quê? Porque na renda eu já estou garantindo ali 11, 12, 13% líquido de imposto de renda ao ano em portfólios maduros, em portfólios resilientes, em portfólios que já foram testados, inclusive em cenários de juro nesse patamar, em ciclos anteriores. Né? Eu estou vendo a gestão fazer reciclagem, destravar ativo que está sendo precificado lá dentro com 10, 15, 20% de desconto. Na hora que ele vai vender o ativo, ele vende acima do que está bucado. Então, o desconto de fato mesmo, quando ele vai vender, é ainda maior. É ainda maior. Né? Como eu estou carregando uma renda bacana, eu sou mais tolerante a aguentar um cenário em que a percepção de mercado do quão descontado esteja se materialize e essa cota reaja e aí eu efetivamente vejo o retorno total florescer. Um pedaço desse retorno, ele vem independente do mercado precificar da forma correta ou não, quando o gestor faz a gestão ativa, como você bem citou. Porque quando ele vende um imóvel, né, ele vendeu no valor justo. Sim. E aí o lucro, ele tem que me entregar como rendimento. Aí ele vai parar nessa fração do dividendo. Então, independente do mercado precificar da forma correta ou não, um pedaço eu já vou tirando nessa gestão ativa. Né? Só que a gestão ativa, ela não vai ficar girando o portfólio numa velocidade alucinada. É
uma venda aqui, uma venda acolá, né? É muito mais uma sinalização para o mercado. Mercado, olha só, Tá movimentando. eu tô vendendo aqui um negócio a cap de 6, 7, né? E você tá tradando a cap de 12. Sim. Tem coisa errada aqui, entendeu? O cara que tá comprando ele tá errado? Ou será que é você que tá precificando errado? Sim, Né? a Então, grande dúvida, né? acho que o mercado em algum momento vai fazer essa precificação. Esse algum momento é quando a gente tiver juros civilizados. Aí o mercado, essa miopia que o juro elevado causa na precificação dos ativos de risco, ela cessa, e aí você começa a precificar pelo que efetivamente vale, né? E aí você consegue destravar esse ganho total, que aí você tá, na minha leitura, assim, você fala de algo, numa janela aí de 24 meses, dependendo da carteira, você consegue pegar inflação mais 15, numa boa carteira de FIIs, assim, inflação mais... em 24 meses, inflação mais 15% ao ano. Sim, né? sim. Inflação mais 15, inflação mais 17, dá para fazer. Isso é tiro de desenvolvimento. Sim. E você não está correndo risco de desenvolvimento. O imóvel está pronto, está pronto. alugado. Você falou aqui, retornos de 11, 12, livres de imposto de renda. Não está tão distante dos 14, 15. Esse é o ponto. Ninguém está enxergando só que os isso. 14 e 15 é aquilo, pronto, morreu, acabou. E na canetada da Selic, no dia seguinte já ela era. rende menos. No dia seguinte. Aqui você contratou essa renda. Se essa renda ficar paradinha, no teu preço médio atual paradinho, é isso. E 14, 15, se você tiver ainda um volume grande de dinheiro, você não vai render 14, 15 com R$1.000. Exato. Você não vai... Isso é muito importante. Exato. Então... Você não vai conseguir 100% do CDI, né, se chegar lá no banco com uma boleta de R$1.000. Exato. Infelizmente, a gente está chegando no fim e você comentou aqui, eu queria explorar mais gestor, mas a gente vai ter outros bate-papos, se Deus quiser, e você aceitar. Com certeza. Mas eu queria aqui um dilema clássico. Eu quero fechar nosso podcast aqui com uma pergunta. Se você tivesse que escolher um bom gestor com um ativo ruim ou um gestor ruim com um ativo excelente, qual tende a entregar melhor resultado no longo prazo? Nossa, que pergunta difícil, meu. Segura aí o tempo do podcast, vai durar mais meia hora até esse conflito existencial que está passando dentro da minha cabeça agora. Um gestor excelente com ativo ruim, né? E um gestor ruim com ativo muito bom. Olha, eu fico com um gestor ruim e um ativo muito bom, por uma razão muito simples, né? Porque o cotista, ele pode se juntar e tirar o gestor ruim. Mas o ativo ruim, você não vai achar comprador. Você não vai achar comprador. Por melhor que seja o gestor, você não vai ter comprador. Então, a gestão ruim passa. O locatário ruim passa. O gestor ruim passa. No final das contas, o que fica é o imóvel. Essa é a resposta de quem entende, de que tem base no tijolo. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi excelente, nem vi o tempo passar. Queria aqui agradecer vocês, a toda a nossa audiência. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. E nossa equipe aqui está à disposição, caso surjam dúvidas, indicações, críticas ao nosso trabalho. Serão sempre bem-vindas para a gente melhorar e trazer aqui mais transparência e mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, um excelente dia. Eu agradeço o convite, foi maravilhoso o papo. Também nem vi a hora passar. Bem, gente, não sou dono da verdade, mas Tá tentei deixar os meus 2 centavos de contribuição para a discussão. Imagina, brigadão. Obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem.